Queridos irmãos, saudações em Cristo Jesus. Motivo de grande alegria poder estar com os irmãos nesse tempo tão especial que o Senhor nos reserva de cultuarmos ao Senhor, de orarmos, de estarmos juntos e de também aprendermos mais da palavra do Senhor e estudarmos acerca de assuntos tão importantes para nós, para a nossa fé, para o nosso crescimento. Nós temos estudado aqui nas quartas-feiras o Catecismo de Heidelberg. E para hoje nos compete estudar o que seria o conteúdo do domingo 30, né? Domingo 30, perguntas 80 a 82. Antes de iniciarmos, nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 ao 32. Antes de ler, nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude. Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, louvor, honra e glória seja dada tão somente ao Senhor. Obrigado, Deus bendito, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo singular que o Senhor nos dá. Pedimos a Tua condução, a Tua instrução, que possamos, ó Deus, tomar a Tua palavra reverentemente, ler a Tua palavra, compreender, ó Deus, a leitura da Tua palavra e a explicação, ó Deus, dos textos que usaremos. Nos ajuda, Senhor, perdoa nossos pecados e nos atende, Senhor, conforme as nossas necessidades, que o Senhor as conhece muito bem. Assim oramos e o fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem acompanhar a leitura do texto sagrado, de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que vai nos dizer assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É o terceiro estudo acerca da ceia do Senhor. Nós acompanhamos há 15 dias atrás, nosso pastor reverendo Alex abordou essa temática, e semana passada nosso pastor Alexandre abordou novamente essa temática, e nos cumpre hoje falarmos em um terceiro momento acerca da ceia do Senhor. Esse assunto ele é muito importante, é um tema muito importante. Para os irmãos terem uma ideia, dos documentos confessionais reconhecidos pelas igrejas reformadas no mundo, dos 7 documentos, 6 deles tratam acerca da ceia do Senhor. A Confissão Belga de 1561 trata essa temática no artigo 35. O Catecismo de Heidelberg de 1563, que estamos estudando, trata este assunto das perguntas 75 a 82. A Segunda Confissão Helvética de 1566 trata esta temática no capítulo 21. Os Cânones de Dort de 1619 é o único documento confessional reconhecido pelas igrejas reformadas do mundo que não aborda essa temática. E nós sabemos que Dort trata de um assunto bem específico.
Os documentos de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, de 1647, trata esta temática no seu capítulo 29. O Breve Catecismo de Westminster, de 1647, também trata esta temática nas perguntas 97 e 98. E, finalmente, o Catecismo Maior de Westminster, de 1648, trata este assunto em 10 perguntas, nas perguntas 168 a 177. Como os irmãos podem ver nesta introdução, o assunto é da máxima relevância, contemplado, então, em 6 dos 7 documentos reformados, então, reconhecidos pelas igrejas reformadas no mundo. Mas eu gostaria de iniciar lhe fazendo uma pergunta. Se alguém chegar para você e disser, qual é o conceito de ceia do Senhor, da ceia do Senhor? O que significa a ceia do Senhor? Qual o conceito de ceia do Senhor? O que você responderia? É interessante, irmãos, que nós inicialmente vamos recorrer ao Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 168, quando ela vai dizer, o que é a ceia do Senhor? Observe bem a resposta que nós temos ali. A ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber o pão e o vinho, conforme a instrução de Cristo, é anunciada a sua morte, e os que dignamente participam dela alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Têm a sua união e comunhão com Ele confirmadas, testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns com os outros, como membros do mesmo corpo místico. Quando nós vamos, irmãos, para o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 80, ali nós temos a seguinte interrogação. Pergunta 80. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor? Acabamos de ver, não é? Um conceito de ceia do Senhor. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? E aí nós temos a resposta. A ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo realizou na cruz de uma vez por todas. Em segundo lugar, que este Espírito Santo, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. A missa, no entanto, ensina primeiro que nem os vivos e nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E em segundo lugar, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, é basicamente nada mais do que a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. E traz algumas referências bíblicas. Nós precisamos considerar aqui, irmãos, termos em mente que o Catecismo de Heidelberg foi escrito em 1563, no mesmo ano em que houve a última fase do Concílio de Trento. E aqui o Catecismo de Heidelberg está tratando de forma específica, está combatendo de forma específica o ensino errado acerca, então, da ceia do Senhor. Consideremos aquele contexto, então, tenso, histórico, e no qual tudo isso se deu.
No que tange ao nosso tema, então, o Catecismo de Heidelberg vai se opor ao errôneo ensino romanista, ratificado, então, em Trento. Nossos pastores já falaram acerca desta temática. Eu gostaria de recapitular rapidamente, fazendo uso de uma citação de Johannes Gerhardus Voss, quando vai comentar a pergunta 170 do Catecismo Maior de Westminster. Ele afirma nos seguintes termos, irmãos, abre aspas: a doutrina católica romana, chamada de transubstanciação, ou seja, que transforma os elementos, que o pão é transformado no corpo e o vinho é transformado no sangue, a doutrina católica chamada de transubstanciação foi adotada oficialmente como doutrina pelo Quarto Concílio de Latrão em 1215 e definida oficialmente pelo Concílio de Trento em 1563, do seguinte modo: se alguém disser que no Santo Sacramento da Eucaristia permanece, juntamente com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a substância do pão e do vinho, e negue a maravilhosa e singular conversão de toda a substância do pão em seu corpo e do vinho em seu sangue, restando apenas as espécies de pão e vinho, cuja conversão a Igreja Católica denomina muito adequadamente de transubstanciação, seja anátema, seja maldito. A Igreja Católica Romana ensina, portanto, que o pão e o vinho são miraculosamente transformados literalmente no corpo e no sangue de Cristo, permanecendo somente a aparência exterior do pão e do vinho. Essa doutrina tem o corolário da ideia da missa como um sacrifício no qual Cristo é oferecido uma vez mais pelos pecados dos homens. O Catecismo Católico Romano refere-se à missa como o sacrifício incruento do corpo de Cristo. E acrescenta: a missa é o mesmo sacrifício da carne, mas sem derramamento de sangue nem mortes reais, desde que Cristo, obviamente, não pode mais morrer, fecha aspas. Vamos considerar agora a primeira parte da pergunta do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg, meus irmãos, ele fala o seguinte: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo realizou na cruz do Calvário de uma vez por todas. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, no seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. Vamos considerar agora a primeira parte da resposta da pergunta 80. A primeira coisa, meus irmãos, a ceia do Senhor testifica, atesta, garante a singularidade e a unicidade do sacrifício de Cristo. Como é que nós podemos afirmar isso com tanta certeza? O próprio Deus nos diz por meio das Escrituras. Eu convido os irmãos para que possam abrir a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, para que nós possamos ler uma fração de versículo, do versículo 18, a primeira parte. É interessante observar, irmãos, que nesse texto, o apóstolo Pedro vai dizer assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a primeira parte. Pois também Cristo morreu, quantas vezes? Uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A morte de Cristo foi real,
E Cristo morreu uma única vez. Cristo morreu uma única vez, meus irmãos. Quando nós observamos o relato bíblico, nós vemos que Cristo habitou entre nós. João vai falar isso, não é? Capítulo 1. E João, lá no versículo 14, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Cristo habitou entre nós, irmãos, esse tempo que Cristo habitou entre nós, nós conhecemos como o estado de humilhação do nosso Redentor. Cristo, então, assume a forma de uma criatura, então, é concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, passa a habitar entre nós, tem o seu ministério, morre, entrega-se na cruz do Calvário, morre uma única vez, com um propósito. O propósito de Cristo foi morrer a nossa morte, para, por meio da fé nele, nos oferecer vida, para que tenhamos vida. Cristo morreu uma única vez. Cristo suportou, meus irmãos, os mais terríveis sofrimentos, a mais terrível humilhação. Quando nós lemos o relato nos evangelhos da crucificação do nosso Redentor, por exemplo, o registro de Lucas, no capítulo 23, nós vemos isso. Cristo, então, morreu na cruz do Calvário. Nós temos também, meus irmãos, no credo apostólico, esta menção que o nosso Redentor, ele morreu. De fato, Cristo entregou a sua vida. Cristo morreu uma única vez. Quando nós vamos, meus irmãos, para a Epístola aos Hebreus, é interessante que no capítulo 9, nos versículos 27 e 28, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o justo morreu pelos injustos, os injustos, para nos conduzir, então, a Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus entregou a sua vida na cruz do Calvário para lhe salvar? Você já parou para pensar em tudo aquilo que o nosso Redentor suportou para nos redimir? Às vezes eu fico pensando acerca das dimensões do amor divino. Conforme João vai nos dizer no Evangelho, o apóstolo João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho unigênito para morrer uma única vez. E este único sacrifício de Cristo é suficiente para cumprir o propósito eterno, de salvar, de redimir, de resgatar os seus eleitos. A ceia aponta, meus irmãos, em primeiro lugar, para a unicidade e singularidade do sacrifício vicário de Cristo. Mas, em segundo lugar, à luz ainda da resposta à pergunta 80 do Catecismo de Heidelberg, em segundo lugar, a ceia do Senhor testifica os efeitos do sacrifício de Cristo. A ceia testifica, meus irmãos, o pleno perdão de todos os pecados de todos os eleitos. E aí nós vemos, quando abrimos lá em Colossenses, no capítulo 2, é interessante que nos versículos 13 e 14,
O apóstolo Paulo, quando escreve aqueles preciosos irmãos, o apóstolo Paulo vai deixar de uma forma muito clara isso. Os irmãos podem acompanhar, nos diz assim o texto sagrado, em Colossenses 2, versículos 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Percebam, irmãos, a ceia testifica o pleno perdão de todos os pecados, de todos os eleitos. Aqui nós vemos, meus irmãos, a suficiência do sacrifício de Cristo. Diante disso, a pergunta é: Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, perdoou todos os nossos pecados? A resposta é sim. Cristo perdoou todos os pecados de todos os seus eleitos, considerando desde o Éden até a consumação, até a sua volta. O sacrifício de Cristo é perfeito, meus irmãos. Potencialmente falando, o sacrifício de Cristo seria suficiente para redimir toda a humanidade indistintamente, potencialmente falando, se essa fosse a vontade de Deus. Contudo, a vontade de Deus foi que o sacrifício do seu Filho amado fosse plenamente suficiente para alcançar apenas os seus eleitos, apenas os seus escolhidos. A ceia, meus irmãos, testifica também que, mediante a ação do Espírito Santo, estamos unidos a Cristo. Aqui nós estamos diante do que os doutrinadores vão chamar de união mística, não é? A união mística. E quando nós vamos a 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, nós lemos: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando nós vamos, meus irmãos, para a doutrina, para os manuais de teologia sistemática, por exemplo, Berkoff, em seu manual de teologia sistemática, ele destaca o ensino do reformador João Calvino, por exemplo, quando ele diz o seguinte, e eu achei muito interessante, porque ele disse: o pecador não poderá participar dos benefícios da obra redentora de Cristo se não estiver em união com Ele. E assim dá ênfase a uma importante verdade. Assim como Adão foi a cabeça representativa da velha humanidade, Cristo é a cabeça representativa da nova humanidade. Todas as bênçãos da aliança, da graça, derivam dele, em sua qualidade de mediador da aliança. Mesmo a primeira bênção da graça salvadora de Deus que recebemos, já pressupõe uma união com a pessoa do mediador. Muitos são os textos, irmãos, que nós poderíamos recorrer para atestarmos o que estamos aqui asseverando acerca, então, da ceia do Senhor. Em Efésios, por exemplo, capítulo 5, versículo 30, ali nós lemos que Cristo e os crentes formam um corpo, o que os doutrinadores vão chamar de união orgânica, não é? Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, a resposta ainda à pergunta 80, a ceia do Senhor testifica que Ele está fisicamente à destra de Deus, governando e intercedendo por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa isso de uma forma muito clara no capítulo 8, a partir do verso 31,
quando o apóstolo Paulo registra: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes a todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Aí na parte final do 34 ele diz: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando nós observamos o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali Lucas narrando a ascensão do nosso Senhor, não é? E quando nós lemos primeiro aos Tessalonicenses, nós vemos ali o apóstolo Paulo registrando como será a volta do nosso Redentor, no capítulo de número 4, e como aqueles irmãos esperavam a volta do nosso Redentor. Meus irmãos, quando nós estamos diante da ceia do Senhor, a ceia do Senhor testifica que Ele está fisicamente à destra de Deus, governando, intercedendo por nós, e voltará para buscar a sua igreja. A pergunta 80, meus irmãos, ela vai finalizar asseverando uma quarta coisa. A ceia do Senhor testifica a dignidade de Cristo em receber todo louvor e adoração. Se nós olharmos para os nossos documentos confessionais, já na pergunta de número 1 do Catecismo Maior, por exemplo, nós encontraremos: qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós vamos para as Escrituras, irmãos, nós poderíamos aqui recorrer a muitos textos, mas eu trouxe aqui o texto de Hebreus, capítulo 1. Nos versículos iniciais, o escritor aos Hebreus vai recorrendo ali, vai descrevendo, e aí quando chega no versículo 5, ele diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando nós estamos, meus irmãos, diante da ceia do Senhor, a ceia do Senhor testifica a dignidade de Cristo, os méritos de Cristo, a graça de Cristo. E, portanto, a ceia do Senhor testifica que o nosso Senhor deve ser louvado, nosso Senhor deve ser adorado. As próximas duas perguntas, meus irmãos, se constituem em uma decorrência lógica. Diante do que é a ceia do Senhor, quem deve participar? Diante do conceito de ceia, diante do que é, quem deve participar da ceia do Senhor? Essa é a pergunta 81. Quem deve participar? E a pergunta 82, quem não deve participar? A pergunta 81 diz: quem deve vir à mesa do Senhor? A resposta que nós encontramos no catecismo é: aqueles que, em verdade, estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que, mesmo assim, confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam fortalecer a sua fé e corrigir as suas vidas cada vez mais. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si mesmos. E apresenta as referências de 1 Coríntios 10, 19 a 22 e 11, 26 a 32.
Aqui nós precisamos considerar rapidamente 3 coisas. A primeira delas, quem deve participar da mesa do Senhor? A primeira, aqueles que são conscientes de seus pecados, da sua indignidade e que estão verdadeiramente arrependidos. O ato, irmãos, de participarmos da ceia nos leva a um momento de introspecção, de autoexame. Essa é a instrução bíblica, para não incorrermos, então, em juízo. Quando nós estamos diante dessa pergunta, quem deve participar da mesa do Senhor, nós temos em mente aqui, nós pressupomos que seja aquele que pretende participar do sacramento, seja um membro de uma igreja genuinamente evangélica, nossos pastores têm orientado nesse sentido, que seja um membro de uma igreja genuinamente evangélica, onde o sacramento seja biblicamente ministrado, que ele tenha confessado biblicamente sua fé em Cristo e que esteja em plena comunhão com Deus e com a igreja. Quando nós consideramos esta temática, o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, vai dizer no capítulo 10, a partir do verso 8, na verdade no verso 10 ele vai dizer, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem deve, então, participar da mesa do Senhor? Todos aqueles que são conscientes dos seus pecados, da sua indignidade e que estão verdadeiramente arrependidos. É a primeira parte da resposta. A segunda, todo aquele que crê que os seus pecados foram perdoados pelos méritos de Cristo. Em Cristo, irmãos, nós recebemos pleno perdão dos nossos pecados. Tanto é que nós participamos da ceia. Se o perdão não nos fosse assegurado em Cristo, ao participarmos da ceia, nós estaríamos, então, participando para juízo próprio. Nós precisamos considerar firmemente a eficácia, a suficiência da morte de Cristo na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Cristo, na cruz do Calvário, ele perdoou todos os nossos pecados. Em terceiro lugar, meus irmãos, quem deve participar da mesa do Senhor? Todo aquele que deseja fortalecimento da fé e correção da vida, é o que vai nos dizer aí a última parte da resposta do Catecismo de Heidelberg, da pergunta 81. Quando participamos da ceia do Senhor, meus irmãos, nós somos espiritualmente alimentados e fortalecidos. Nós participamos de um sacramento instituído pelo nosso Deus, uma ordenança do nosso Deus, e nós o fazemos, então, em obediência ao Senhor, também para o nosso fortalecimento espiritual. A pergunta 82, a última pergunta, ela vai dizer assim, pergunta 82. Estes que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? A resposta é não, porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, segundo o mandamento de Cristo e seus apóstolos, a Igreja de Cristo tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino do céu, até que corrijam as suas vidas. Aí traz como referência o Salmo 50, versículo 16, Isaías 1, versículos de 11 a 17, e 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. A pergunta básica é, quem não deve participar da mesa do Senhor? A primeira resposta, os incrédulos, para não se tornarem réus do corpo e do sangue de Cristo. Quem não deve participar da mesa do Senhor? Os incrédulos. Em segundo lugar, aqueles que creem, mas que não estão em plena comunhão com Deus e com a igreja. Por exemplo, estão em um processo
disciplinar. Mas os nossos documentos confessionais lançam luz ao nosso entendimento. Porque o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 173, vai dizer o seguinte: alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído do céu? A resposta: se forem achados ignorantes ou cometerem escândalos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos deste sacramento, pelo poder que Cristo deixou à sua igreja, até que recebam instrução ou tenham melhor procedimento. Meus queridos, algumas breves aplicações para nós encerrarmos aqui o nosso estudo. Em primeiro lugar, busque compreender e aprender cada vez mais sobre este precioso sacramento. Como fazer? Esta deve ser a pergunta. Como fazer? Estudando a Bíblia, lendo uma boa doutrina indicada por a nossa liderança, para o nosso esclarecimento, para o nosso conhecimento, para o nosso fortalecimento. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos nos alegrar por tão grande bênção que é participar da mesa do Senhor. Nós devemos nos preparar com antecedência para este momento tão especial. Nós devemos nos informar acerca do dia da celebração da ceia do Senhor. Nós devemos saber e nos esforçarmos para participarmos desse momento tão gracioso. Devemos valorizar este momento, portanto, irmãos, e participarmos assiduamente e adequadamente da ceia do Senhor. Portanto, nós devemos orar, meditar nas Escrituras e pedir graça a Deus para este momento tão especial, tão singular, na nossa vida individual e na vida da igreja. O momento, então, da celebração da mesa do Senhor, do sacramento da mesa do Senhor. E, finalmente, em terceiro lugar, sejamos gratos a Deus pela instrumentalidade da liderança que Ele levantou para cuidar de nossas vidas, inclusive ministrando os sacramentos à igreja. Certamente, meus irmãos, muitas pessoas pelo mundo gostariam desta oportunidade de participar, pelo menos em um período espaçado de tempo, da mesa do Senhor, do sacramento da mesa do Senhor, do pão e do vinho, mas estão impedidos, estão impossibilitados. Como fazer diante disso, meus irmãos? Nós devemos ser gratos a Deus pela instrumentalidade da nossa liderança. Nós devemos orar, não é, por os nossos líderes, por aqueles que Deus levantou, para que Deus os dê graça, dê firmeza espiritual, sólida, doutrinária, para que Deus dê graça a eles na ministração dos sacramentos do Senhor, para que possam fazer da forma digna, da forma correta, da forma prescrita pelo Senhor. Nós devemos, portanto, orar por os nossos líderes, nós devemos honrar os nossos líderes e auxiliar os nossos líderes naquilo que nos é possível. Que Deus, pois, nos ajude e faça prosperar sua palavra em nossos corações. Amém.